Olá, amigos! Nosso assunto hoje é imagens. Vamos ver como trabalhar com imagens, como carregar imagens, desenhar imagens no nosso sketch. Vamos ver como a gente faz isso, pelo menos as coisas mais básicas desse processo de trabalhar com imagens. Então, temos aqui o nosso sketch default, sem nada, e o nosso objetivo é chegar aqui no Draw e dizer Image IMG00. O que que significa isso? A gente pode olhar aqui no nosso, vamos procurar nossa referência, procurar aqui image. Então tem aqui image, é a função que você usa para desenhar uma imagem no Canvas. O nosso objetivo é fazer exatamente o uso do image. E para isso a gente precisa aqui uma variável img contendo os dados de uma imagem, não é isso? Muito bom. De onde vêm esses dados de uma imagem? Você tem que dar uma imagem, tem que hospedar uma imagem em algum lugar da rede, né, da www, em algum lugar. Um lugar muito apropriado para você fazer isso é dentro do seu próprio sketch. A gente sabe que o sketch está sendo hospedado lá no servidor lá do P5, da Fundação P5JS, então, se ele está hospedando o seu sketch, ele pode hospedar também uma imagem. E como é que a gente então carrega essa imagem para ser hospedada junto com o seu sketch? É fácil, se vocês olharem aqui nesse botãozinho, ele mostra todos os arquivos que estão sendo hospedados lá junto com o seu sketch. Por exemplo, você tem um index.html, que é um código, né? Que ele precisa disso para começar a carregar o seu sketch, está falado aqui, né? Sei que, P5JS, P5JS, etc. Esse aí tem source, sketch.js. Na verdade, então, o seu sketch.js requer desse código aqui anterior para começar a ser executado. Muito bom. E o que eu faço agora, então? Eu posso colocar numa lista, nessa mesma lista, um arquivo de imagens. Para isso, a gente aperta esse botão aqui e diz Upload File. E aparece esse diálogo aqui. Nesse diálogo, a gente clica e seleciona, por exemplo, um arquivo .jpeg. Está aqui essa maçãzinha. Ok, esse arquivo drawing.jpg já foi transportado lá para o servidor e dentro do nosso sketch a gente pode se referir a ela desde que essa imagem, desde que a gente carregue ela para dentro do nosso sketch. Como é que a gente faz isso? A gente tem que dizer img, né, igual a load image. Load image é uma outra função que serve aqui para criar, né, uma imagem, carregar uma imagem a partir de algum endereço da web. Então, como é que a gente faz? A ideia é dizer assim, img igual a load image e dar aqui entre aspas o nome do arquivo, que nesse caso é drawing.jpg. Muito bom. Mas não é legal fazer dessa maneira. Por que que não é bom fazer dessa maneira? Pela seguinte razão. Quando você chama load image, ele começa realmente a carregar essa imagem. Mas a função setup termina antes da imagem chegar, muito provavelmente, tá certo? Ou seja, o draw, quando ele for começar a executar, não necessariamente essa variável img já recebeu o resultado. Pode ser que ela não tenha recebido o resultado ainda, tá? Então, carregar imagens e carregar arquivos de uma maneira geral dentro do Sketch não é feito dentro do setup. E se não é feito dentro do setup, é feito onde? Dentro de uma função criada justamente para isso, que é, vou apertar aqui, apagar isso, a função preload. Então, a função preload ela tem exatamente esse objetivo. O que você coloca aqui dentro é feito, é executado antes até do setup começar a ser executado. Então, recomenda-se, né,
você fazer o load image dentro dessa função preload. Então, recapitulando, primeiro o preload executado, depois o setup e depois draw chamado um certo número de vezes por segundo para fazer a animação. Ok? Então, vamos ver como é que isso funciona. Se a gente começa a rodar aqui o nosso sketch, está certo. Observe que até demorou um pouquinho, porque trouxe a imagem aqui da maçãzinha lá do servidor e agora ele está desenhando aqui nessa área aqui. Vou até fechar esse painel e temos aqui a nossa imagem. A maçã, né, a imagem é maior do que esses 400 por 400 pixels que eu tenho aqui no meu Canvas. E se a gente quisesse usar o Canvas inteiro? Sabemos fazer isso, né? Window Width e Window Height. Ok, deve ficar melhor, mas a imagem ainda não cabe. A gente precisaria fazer com que ela coubesse. Para isso, o próprio image, essa função image, admite mais dois argumentos, que é em que parte do canvas que você quer ocupar a imagem, né? Você pode dizer, então, ocupa o canvas inteiro, que é width e height. Beleza. Então, tá aqui, tá certinho dentro do canvas. Só que esse canvas, ele tá um pouquinho, né, espichado e a nossa imagem começou a ficar, né, apertadinha ali, porque teve que caber exatamente certinho ali dentro do canvas e possivelmente está sendo deformada. Se imagina que a nossa imagem fosse bem, né, o nosso canvas fosse bem apertadinho, né, a imagem começa a ficar bem estreitinha. O certo para a gente respeitar a razão de aspecto da imagem é não fazer simplesmente width e height, mas fazer desenha numa área que é proporcional à razão de aspecto da própria imagem. Como é que eu sei a razão de aspecto da imagem? É fácil, porque junto com o IMG existem as duas campos, as duas propriedades da imagem, chamada image.width e image.height. Largura e altura da imagem. A razão de aspecto, então, é a, digamos, é a imagem, a largura da imagem sobre a altura da imagem. Ok. Então, digamos que eu quisesse fazer esse desenho respeitando, né, essa mesma razão de aspecto, ou seja, na hora que você especifica em que área que você quer desenhar, essa largura e essa altura tem que ter essa mesma razão de aspecto, não é isso? Então, se você está ocupando, por exemplo, toda a largura da imagem, esse segundo número deveria ser uma proporção de width que respeitasse esse A aqui. Ou seja, eu poderia dizer width, é isso? Vezes image.height e divididos por image.width. É isso? Ou seja, estou usando aqui uma regra de 3, seria equivalente a fazer dessa forma. E perfeitamente. Agora a gente tem a nossa imagem, né, bem encaixada, porém sem deformar. Observe que esse número aqui é justamente, né, é o contrário desse aqui, né? Então isso aqui é a mesma coisa que dizer with sobre a, né? Mesma conta. Ok? Muito bom. Tem um problema com isso. Qual é o problema? O problema é que se você tivesse, por exemplo, uma área mais larga do que alta, nossa imagem aqui é mais ou menos quadrada, assim. Nesse caso aqui, você está cortando um pouco da imagem. Ou seja, nesse caso aqui, o que aconteceu? Na hora que você fez esse cálculo aqui, esse número deu um número maior do que height. E por isso que ele está cortando. Ok, então vamos resolver isso, né? Apelando para a ignorância, dizendo assim, pergunta primeiro, né? É verdade que width sobre A é menor do que height?
Aí tudo bem, vai caber. E se não couber? Aí você tem que fazer uma outra conta, não é isso? Em vez de usar a largura toda e escalar a altura, a gente usa a altura toda e escala a largura. A gente pode fazer, então, nesse caso, image, img 00. Em vez de width sobre a gente faz height vezes a, ou seja, a altura dividido pela largura da tela e multiplicado pela altura quer dizer, ao contrário, né? Vezes image.width e dividido por image.height. E aí, usando height como segundo argumento. Ok? Então, nesse caso, teremos, né? Ele é exatamente o inverso do que fizemos antes. Ela cabe inteirinha, usando a altura toda da tela e usando só a parte da largura que é permitida pela razão de aspecto da imagem. Nos dois casos, a gente tem um certo problema que tem uma área aqui que ficou, né, do background, toda aqui do lado direito. Seria bom se a gente centralizasse isso, né, tanto na altura quanto na largura, e fizesse né, um layout mais bonitinho do que esse daí. Como é que a gente faz isso? Em vez, nesse caso, por exemplo, que a gente está usando toda a altura da tela, essa posição aqui, a posição X não devia ser zero, devia ser alguma coisa que é esse espaço aqui dividido por 2. Qual é o tamanho desse espaço? Vou fazer aqui a conta, né? Esse espaço aqui, ele é, vou chamar isso aqui de dx. Esse espaço é a largura da tela menos esse número que eu estou usando aqui. Height vezes A. Então, a largura dessa faixa cinza aqui desse lado, né? A faixa cinza aqui tem dx de largura. E se eu quisesse fazer aqui, né? Vou botar aqui esse height vezes A. Aqui também, não é isso? E se eu quisesse fazer uma shiftada, uma deslocada aqui para a direita, teria que ser esse número dividido por 2. Vou até fazer a divisão por 2 aqui. Barra 2. E image em dx. Ok. Então vamos ver o que acontece. Exatamente, temos a centralização da nossa imagem. E, naturalmente, para a coisa ficar certinha, no outro caso, onde você teria uma área cinza embaixo, a gente pode pensar num deslocamento em Y, que é esse tamanho aqui, né? É o que a gente está usando, ao invés de height. Então, seria height menos o width sobre A, isso tudo, né? Isso tudo dividido por 2. E a gente desenha em x igual a zero e y igual a dx. Beleza pura. Vamos ver aqui o caso onde ela é estreitinha, né? Coisa como essa. Opa, fiz uma besteira. Fiz alguma besteira aqui. dx, eu fui, não, não é dx, é dy. Ok, dy. Aí sim, ficou encaixadinha também na altura. Beleza pura. Ok. Uma coisa que a gente está observando aqui é a seguinte coisa: esse código todo, ele não teria razão para ficar aqui. Por quê? Porque ele é sempre a mesma imagem. Não precisa fazer essa conta todo draw. Eu deveria fazer né, essa análise de caso toda aqui lá em cima, né? Esse código aqui, não é isso? Só que aqui, menos a parte do image, né? O image tem que ser aqui. Image, img. E esses 4 números aqui, vou chamar esses números de posição x, x0, posição y, y0, posição largura, vou chamar isso de w,
altura, que eu vou chamar de h, e nessa análise aqui eu só vou fazer, né, essa mesma conta, só que em vez de chamar image, eu vou dizer assim, vou guardar esses números aqui, dy width e width sobre a, na verdade é zero, né? São esses quatro números, 0, dy, width e width sobre a. E esses outros números aqui, para o outro caso, dx, 0, height, e etc, etc, etc. Ok? Muito bom. Então, eu queria botar aqui essas variáveis x0, y0, wh, nesse caso aqui, iguais a essas coisas todas, e nesse outro caso, iguais a essas outras coisas todas. A gente pode fazer isso com quatro atribuições, uma para cada, né, para cada caso, mas existe uma maneira mais sintética de fazer isso, que é da seguinte forma. Eu coloco aqui, são as variáveis que eu quero atribuir, não é isso? Eu quero fazer uma coisa como essa aqui. x0, y0, wh seriam, respectivamente, 0 dy, width e width sobre a. Então, isso não funciona, mas se eu colocar colchetes aqui, funciona. Então, esse é o comando de atribuição múltipla. Eu preciso botar um ponto e vírgula aqui, senão ele reclama. Isso é o comando de atribuição múltipla do JavaScript. É bem legal porque permite a gente fazer uma atribuição de diversas variáveis a outro conjunto de valores, sem precisar fazer isso, igual aquilo, isso, igual, múltiplas vezes. Então, isso é mais ou menos o que a gente quer fazer. Vou repetir esse mesmo padrão aqui. E aqui também isso tudo entre colchetes. E agora temos exatamente o que tínhamos antes, com menos desperdício de processamento, já que essas contas todas são feitas uma vez só. Muito bom. Vamos fazer alguma coisa mais interessante do que isso? Digamos que eu quisesse desenhar essa imagem, mas não toda de uma vez, mas em pedaços. Digamos que eu queira dividir ela em pequenos trechos e desenhar, de repente, cada trecho numa outra posição para ficar uma coisa mais interessante. Vamos fazer assim. Vamos pensar nesse image, né? Eu estou desenhando toda a imagem na posição x0, y0, né? Ocupando W e H. Digamos que eu quisesse desenhar só uma faixa dessa imagem, uma faixa vertical dessa imagem, que seria equivalente assim a chamar isso de fração f, que é 1/10 da imagem, tá certo? Então, se a gente quer fazer 1/10 da imagem, a gente quer desenhar esse 1/10 da imagem usando só 1/10, né? 1/10 da largura, vezes f. Se a gente faz isso, efetivamente a gente está usando só 1/10 da largura da tela. Mas a gente está tentando espremer toda a imagem ali. Então, para a gente dizer, olha, faz isso, desenha só nessa área aí, mas em vez de pegar a imagem toda, pega também só 1/10 da imagem. Ou seja, você precisa agora de mais argumentos do que só em que lugar você quer desenhar. Você tem que dizer qual parte da imagem você quer desenhar nesse lugar. Observe que se você não disser nada, né, o P5 assume que você passou aqui dizendo, olha, a partir da posição 00 da imagem e ocupando image.width e image.height, ou seja, toda a imagem, né? Se você, esses quatro valores são os valores que ele assume se você não diz nada. Se eu quero desenhar não a largura toda, mas apenas, sei lá, image.width, né? 1/10, né? Da image.width, ou seja, vezes f, eu tenho que usar só esse trechinho da imagem aqui, ok? Beleza? Então, esses outros quatro argumentos são de onde na imagem você vai tirar o conteúdo para preencher essa área definida pelos quatro argumentos anteriores, tá certo?
ok? Se eu quisesse fazer esse desenho em tiras, digamos que eu quisesse fazer 10 tiras dessa, ok? E, sei lá, alguma coisa do tipo modificar o y mais random, né? E menos 100 e 100, coisa assim, né? né? Todas as tiras pulando aí que nem um doido. Eu precisaria fazer um for, vou chamar esse número 10 aqui de n, let n igual a 10 e f é 1 sobre n. Então, a gente vai fazer as 10 tiras, fazendo um for, let i igual a 0, i menor que n, incrementando i, e para cada iteração, vou fazer image de img, x0, y0 mais random, etc. E agora esses 4 argumentos a gente precisa pensar porque eles devem, né? Esses argumentos todos devem depender do i. Então, veja bem, eu estou desenhando a iésima faixa. A iésima faixa começa, a primeira começa em x0, mas a segunda já não começa mais em x0. Ela seria proporcionalmente distribuída aqui, né? Nessa região aí onde você vai fazer o desenho, né? Um décimo, um décimo, um décimo, um décimo. Tem que dar uma chegada para lá, é x0 mais o quê? Alguma coisa sobre n, tá certo? Então, a gente sabe que o que a gente está desenhando aqui seria sempre, sei lá, W, né? Então, em vez de ser W, é mais W sobre N, ou W vezes F, que é a mesma coisa, não é certo? Isso multiplicado por I. Então, o primeiro seria I igual a 0 vezes W é 0. O segundo seria W vezes F. O terceiro seria 2 vezes W vezes F e assim por diante. Ou seja, a posição seria assim. Vamos ver o que acontece se eu fizer só isso aqui, só para a gente ver. É mais ou menos o que eu queria, só que eu estou sempre desenhando a mesma faixa, que é a primeira faixa da imagem. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esse número aqui também e dizer, olha, eu não quero pegar só do 0, 0, e sim 0 mais o quê? Assim como a gente fez lá em cima, vezes uma proporção da largura da imagem. A largura da imagem é image.width vezes i multiplicado, ou dividido por n, né? Mais multiplicado por f, que é a mesma coisa que 1 sobre n. Então, nesse caso, a gente tem esse processo aqui está meio caótico, isso porque a gente está usando random. Seria melhor usar uma coisa do tipo noise. Vamos fazer com noise. Então, vou chamar esse delta, né? Esse número aqui que eu estou acrescentando um y, né? Vou chamar isso de d. Tá? Então, seria alguma coisa do tipo let d igual a random, digamos. Se eu fizesse isso, dava no mesmo, né? Y0 mais d, mas eu quero uma coisa um pouquinho menos caótica. Para isso a gente usa, né? A gente já aprendeu, a gente usa noise em vez de random. Então vou fazer assim, noise, que tem que depender do tempo, não é isso? Vou chamar isso de frame count. E tem que também depender do i, ok? Esse número noise, ele é sempre o número entre 0 e 1. Então, a gente precisa, para mapear sei lá, entre mais 100 e menos 100, alguma coisa do tipo map, isso, que está entre 0 e 1, para alguma coisa entre menos 100. Vou fazer logo entre menos a altura da imagem, que é a altura da tela, que é h. Entre menos h e h. Assim ele vai andar bastante, pular bastante entre menos h e h.
E vamos botar y0 mais d e vamos ver o que que isso acontece. Ou ainda está muito rápido. Isso porque o frame count está andando de um em um e o i também está andando de um em um. A gente pode fazer o negócio andar mais devagar se a gente colocar valores que andam mais devagar. Por exemplo, /10, e aqui /10 também. Vamos ver o que acontece. Está um pouquinho melhor. Para ficar ainda melhor, talvez 30 ou 40. Ok. Então, temos aí o nosso sketch com a nossa imagem pulando. Ok? Tá aqui um pouquinho para um espaço maior. Então, ela está aí bem doida. Se eu quisesse fazer uma mudança assim não tão drástica, a gente poderia também fazer, né, diminuir um pouquinho, fazer uma coisa, não entre menos H, mas multiplicar isso aqui tudo por 0,4 para ficar menos dramático. Ok. Enfim, essa técnica vocês podem adaptar para fazer outras coisas, do tipo não desenhar nas mesmas faixas, trocar ou fazer outro tipo de animação. Mas a ideia é mais ou menos essa e vou parar por aqui, tá certo? E espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.